Na vastidão do conhecimento, inscrever-se no canal é como desbravar novos horizontes. Dê um like para fortalecer essa jornada e acione o sininho das notificações, pois a busca por sabedoria nunca cessa, e novos conteúdos aguardam por você a cada vídeo. Você sabe realmente o que quer? Qual a sua percepção de vida? Quais são seus conceitos de moralidade? O ego é uma peça na concepção de nossa consciência. É uma parte da nossa psique que lida com a percepção de nós mesmos, podendo trabalhar como intercessor sobre nossos desejos mais íntimos, de nossos conceitos éticos e morais em relação ao mundo externo. Enfim, o ego está ligado à nossa conduta perante a sociedade em que vivemos. Como interagimos com outras pessoas? Quais as atitudes devo tomar mediante as situações em que me encontro? Como enxergo o mundo ao meu redor? Como me vejo como ser humano? Esses são fatores para consolidar não só o meu ego, mas para me entender melhor comigo mesmo. Para Nietzsche, o ego é muitas vezes visto como uma construção social e psicológica que serve para impor restrições sobre o indivíduo. Em Além do Bem e do Mal, Nietzsche argumenta que as ideias preconcebidas sobre moralidade, alimentadas pelo ego, frequentemente limitam a capacidade do indivíduo de pensar de maneira independente e de se expressar livremente. Essa limitação é uma forma de prisão mental onde o indivíduo se torna escravo de normas e valores que não são realmente seus, mas que foram internalizados de forma acrítica. Portanto, somos condicionados a viver sob julgo de regras e conceitos pré-estabelecidos, sem ao menos questioná-los, para fazer uma avaliação se é realmente o que de fato eu acredito ou não. Somos levados pela falta de consciência própria, seguindo um fluxo de uma massa coletiva que precisa ser direcionada pela validação do mundo externo, provando a total falta de originalidade e senso crítico. Nietzsche desafia a moralidade tradicional que ele vê como um produto do ego coletivo da sociedade. Em Genealogia da Moral, ele explica como os valores morais são construídos para servir os interesses dos fracos e oprimidos, enquanto suprimem a vontade de poder dos fortes e criativos. Esse conflito interno entre o desejo natural de exercer poder e a repreensão moral imposta pelo ego social cria uma tensão que aprisiona o indivíduo. Somos condicionados a viver sobre o modo que nos é imposto pelo sistema em que vivemos. Dessa forma, somos instruídos a seguir princípios que nem sempre são de acordo com o que acredito. Porém, são as normas estabelecidas de uma sociedade muitas vezes repressora que limita a expressar toda a minha potencialidade e criatividade em função de conceitos determinados a serem seguidos. Nietzsche via na falta de autenticidade uma prisão dentro de nós mesmos, uma verdadeira escravidão que o mundo externo nos determina. A vontade de poder é um conceito central na filosofia de Nietzsche que se refere ao impulso fundamental para a vida e crescimento. O ego, conforme Nietzsche, pode frequentemente distorcer a vontade de poder em busca de aprovação e segurança. Ao invés de autenticidade e crescimento pessoal, isso cria uma prisão onde o indivíduo está continuamente em busca de validação externa, ao invés de seguir sua verdadeira natureza. Nesse caso, é mais importante sermos aceitos do que de fato colocar nosso próprio ponto de vista, com medo da rejeição e da desaprovação que pode gerar um pensamento singular. Somos movidos a se debruçar ao que a sociedade nos exige, submissão e subserviência, inibindo assim minhas concepções, me limitando a um olhar coletivo, me tirando toda a autonomia de pensamento. Nietzsche vê o ego como uma força que pode facilmente aprisionar o indivíduo dentro de construções sociais e morais que limitam a liberdade e a autenticidade. Superar essa prisão envolve uma rejeição corajosa dos valores impostos e uma reinvenção dos próprios valores, guiado pela vontade de poder e pela busca da verdadeira essência do indivíduo. Esta é a jornada do super-homem, aquele que é capaz de romper as correntes do ego e viver de acordo com sua própria vontade. É o indivíduo que se desprende das amarras e que vive conforme seus próprios desígnios, sem se ater com as teorias de outros, que não vive acorrentado à aceitação e validação do mundo externo, que procura dentro de uma autorreflexão buscar respostas para suas perguntas, que enxerga nas suas próprias percepções uma ideia genuína para enfrentar a vida. Porém, não podemos confundir nossa visão de mundo com verdade absoluta.
Não podemos sobrepor nossa razão como um senso comum para todos. Colocar nosso individualismo na frente de uma racionalidade nos torna indivíduos egóicos e narcisistas, o que fere literalmente a posição de liberdade que Nietzsche empregava. É ir totalmente na contramão do que esse pensador ilustrava em suas citações. Sendo assim, a divergência é salutar dentro de um contexto saudável para um debate edificante. Dessa maneira, questione suas crenças e suposições sobre si mesmo e os outros. Isso pode ajudar a diminuir o impacto do ego nas suas decisões e comportamentos. Esteja disposto a mudar suas opiniões à medida que ganha novas informações e perspectivas. O indivíduo que não se propõe a se ressignificar está fadado a ser um escravo de si mesmo e viver sem desenvolver para se tornar um ser humano melhor. A construção de si mesmo passa por processos que vão te afastar de pessoas e te aproximar de outros. Porém, o mais significativo dessa jornada é você se autoacolher e compreender suas próprias necessidades e ter uma visão peculiar da vida, o que vai te dar a medida certa para conduzir sua jornada com mais veracidade, sem egocentrismo e sendo só você mesmo. Trabalhe para entender os sentimentos e perspectivas dos outros. A empatia pode ajudar a reduzir o foco excessivo no próprio ego e promover relacionamentos mais harmoniosos. Avaliar e ajustar o ego é um processo contínuo que envolve introspecção, disposição para a mudança e uma abordagem equilibrada da autopercepção. O mais importante é poder ter a liberdade para se posicionar perante a sociedade de forma genuína. Nietzsche prezava pela autenticidade do ser humano, a originalidade que cada pessoa possui, podendo se mostrar para o mundo como realmente são, sem máscaras sociais, sem se esconderem em uma cortina de fumaça, sem colocar escudos de conceitos pré-estabelecidos como norma para sua conduta. O ego é uma parte de todo ser humano. Contudo, não podemos nos perder e viver presos em um abismo de vaidades, sem deixar compreender nossa própria essência, sem nos permitir vivenciar o que verdadeiramente acreditamos.